Graça e paz, igreja. Amém? Quem está vivo diz amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ficar vivo por um bom tempo ainda, para a glória e honra do Senhor. Tenho visto aí como Deus tem abençoado algumas pessoas com longos anos de vida e dá vontade de viver. Eu vi uma reportagem essa semana passada de um senhor com 110 anos de idade e ele cuidando de uma rocinha dele ainda de mandioca. Eu falei, Senhor, e mostrou o documento da idade dele, irmãos, de 1911. É muita bênção, né? 110 anos, graças a Deus. Então não vamos desanimar não, vamos viver, amém, queridos? E aí perguntaram para ele assim, eu queria, né, essa resposta. Pensei, não é possível que a repórter não vai perguntar. Aí perguntou para ele assim, qual o segredo do senhor viver tantos anos? E o velhinho levantou a mão para cima e falou, o segredo é Deus. É Deus que me deu esses anos de vida. E aí ele falou, outra coisa que eu faço é honrar as pessoas. Ele falou assim, irmãos, tá? É honrar as pessoas, respeitar todas elas, homem e mulher. Falei, Jesus, que lição, né? Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o texto do nosso estudo hoje, que é 1 Reis, capítulo 17. Hoje nós vamos entrar na história do profeta mais, né, de um dos homens mais representativos do judaísmo, né? Depois de Moisés, Elias é considerado o maior homem, né, o maior profeta que Israel já teve. E hoje nós vamos entrar então na história de Elias. Vamos ver Elias sendo alimentado pelos corvos e depois a experiência que Elias teve com a viúva de Sarepta. Deus bendito, muito obrigado. Tua palavra é a verdade, Senhor. Eu te agradeço por ela. Que sejamos homens de Deus, assim como Elias. Como a tua palavra diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. O Senhor mandou chuva, o Senhor cerrou o céu. Pai querido, que haja também nos dias de hoje, no nosso meio, homens segundo o coração de Elias, tementes ao Senhor, ó Deus, sujeito à tua vontade, fazendo a tua vontade, e homens de palavra profética, que o Senhor venha a cumprir a palavra da boca de tais homens. Por isso eu te agradeço por este momento que nós temos junto da tua palavra, humildemente nos rendendo à verdade da tua palavra, assim como ela está escrita. Para o louvor da glória do teu nome, abrimos o nosso coração para receber uma porção do teu ensinamento e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar a tua palavra ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Pai, mais uma vez. Eu te agradeço e apresento a tua igreja nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Como nós dissemos, nós vamos ver dois assuntos, né? O Elias sendo alimentado pelos corvos e depois nós vamos ver a experiência dele com a viúva de Sarepta. Algumas traduções trazem Sarepta. Nós estamos vendo, irmãos, que desde Saul, primeiro rei de Israel, o homem, né, que deu início à monarquia em Israel, desde Saul, Israel não tem andado nos caminhos do Senhor. Davi foi entre todos eles o melhor rei, aquele que mais agradou a Deus. Desde então, já com seu filho Salomão, as coisas não andaram bem. Salomão conseguiu buscar de Deus sabedoria e ter sabedoria, mas Salomão envolveu o povo de Israel no pecado, na idolatria, quando ele começou a se casar com mulheres de outras nações, e essas mulheres perverteram o coração dele, mesmo tendo Deus avisado para ele antes que isso aconteceria. Depois a história vai continuar com todos os reis de Israel até então. Nós notamos que foi com Roboão e por aí vai, cada um indo pelo seu caminho, né? Então aí eu já começo do primeiro slide colocando o quê? Ao abandonarem Deus, os reis de Israel então partiram para as alianças políticas, obtendo com isto algum tempo de paz, de sossego com relação aos seus inimigos. Porque se você lembrar bem, lá atrás, quando Israel dependia de Deus, eles não precisavam de aliança com país nenhum. Eles tinham Deus do seu lado e eles viviam em paz, e quando havia guerra eles venciam. Mas os irmãos já devem ter notado que já faz um tempo que eles estão vivendo de alianças, né? Eles pecam contra o Senhor, faz aliança com as nações inimigas, e com isso eles obtêm paz. Por isso eu coloquei, obtendo algum tempo de paz com seus inimigos.
Mas em contrapartida, o que nós vamos notar agora que surge no livro de Reis, assim, do nada, né? Vamos dizer do nada, porque é do nada mesmo. Surge Elias, o tisbita, o profeta, que vai começar agora a combater todo o pecado de Israel, vai combater forte junto aos reis que vivem no pecado. Ele aparece assim, e se os irmãos pesquisarem na Bíblia, não há contexto nenhum com relação à vida de Elias, irmãos. Ele aparece aqui agora, nesse momento. Há outros registros lá nos outros livros do Segundo Reis, vai ter em Crônicas, vai ter em Malaquias, vai ter referência sobre Elias no Novo Testamento, mas não tem para trás, não vai contar a genealogia, a história de Elias. Pode procurar que você vai ver. Ele é, na verdade, um homem que ocupa um lugar de tamanha importância, por isso eu disse para vocês, depois de Moisés, é o homem mais importante dentro do judaísmo, porque ele vai ser comparado até como aquele que vai abrir o caminho para a vinda do Messias, para o judaísmo ortodoxo que não crê em Jesus, e para nós, a gente sabe muito bem, ele foi o Elias, aquele que abriu o caminho para que Jesus viesse. E Jesus chega a dizer quem era o Elias que veio. Quem lembra? Quem era o Elias que veio pregando antes dele, abrindo o caminho? João Batista. Então a figura dele é de tal maneira importante, por isso que eu disse que depois de Moisés, para o judaísmo, Elias é o profeta, é o homem mais importante. Ao ponto de que, para nós também, cristãos, vimos lá no Novo Testamento, Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e Deus operou. Depois nós vamos ver que ele, além de ser o que abriu o caminho para que Jesus viesse, né, em Elias, né, naquela figura de João Batista, nós vamos encontrar ele ao longo da Bíblia, ele sendo esse modelo de profeta que combateu o pecado, ele chegou com força combatendo o pecado. E aí os irmãos vão ver um ponto máximo na aparição, né, de Elias dentro da Bíblia, é no Monte da Transfiguração. Os irmãos que já leram a Bíblia sabem que quando os profetas, os discípulos subiram com Jesus e viram Jesus transfigurado, tinha dois homens lá ao lado de Jesus, e os irmãos sabem quem? Exatamente os dois que nós referimos aqui. Quem era? Que estava de um lado e do outro? De um lado, não, eu digo assim, quem apareceu em figura espiritual junto com Jesus? Moisés e Elias. Então ele é, sem dúvida, para o judaísmo ortodoxo, ele é essa figura enorme depois de Moisés, e para nós os cristãos não fica por menos, porque Deus fez questão, no Novo Testamento fez questão de registrar, que quando Jesus foi transfigurado, apareceu lá essas duas figuras importantes, Moisés de um lado e do outro lado Elias, para deixar para nós a importância de Elias, irmão. Surge assim e é um homem. Qual a característica do ministério profético de Elias? É uma força muito grande, uma coragem muito grande para combater o pecado do povo de Israel e dos reis de Israel. Por isso, o ministério dele vai ser também um ministério onde ele vai ser perseguido, muito perseguido, e vai ter um momento em que ele resolve fugir, até pede a Deus, né, que tira a vida dele. Então, irmãos, o que acontece então dentro desse contexto? Eu estou localizando os irmãos aqui em 1 Reis 17. Os reis de Israel abandonaram Deus e começaram a fazer alianças políticas, né? E com isso eles conseguem a paz, conseguem a amizade temporária dos inimigos, mas eles não conseguem, os reis de Israel não conseguem a amizade dos profetas de Deus. Olha para você ver, é por isso que Elias vai chegar bombando e arrebentando com tudo. Por quê? Porque lá atrás a gente via que muitas vezes o rei era amigo do profeta, obedecia à voz do profeta e Deus abençoava a nação. Como eles abandonaram Deus, irmãos, eles fazem aliança com os homens e então se tornam inimigos do profeta. É por isso que esse texto já vai deixar logo de início para nós uma inimizade muito grande, irmãos, entre o rei Acabe e entre o profeta Elias, que vai chegar detonando e combatendo o pecado. Então, por não conseguir a amizade dos profetas, eles terão um problema sério. E aí eu coloquei aqui como no caso de Onri. Onri era quem? O pai de Acabe, lá atrás, né, o rei que estava reinando antes de Acabe. O que acontece? O Onri, ele consegue fazer uma aliança com os sidônios, ou os fenícios, como outras traduções trazem. De que maneira? Fazendo com que o seu filho, Acabe, que é esse que reina hoje, né, que reina agora, esse filho casa com Jezabel, que é filha do rei dos sidônios.
Então isso foi uma jogada política para conseguir paz. Só que essa Jezabel, a Bíblia mostrou para nós no capítulo anterior, que além de Acabe, que casou com ela, Acabe que era filho de Unri, casar com ela, além de todos os males que ele fez o mal de casar com essa mulher, porque essa mulher, ela é uma sacerdotisa de Baal. Essa mulher ele casou, um filho de Israel, casou com a sacerdotisa de Baal. E essa mulher, então, vai incrementar ainda mais o culto idólatra a Baal. Lembrando que nós estamos falando de Israel, que é o reino do norte, as 10 tribos que andavam distantes das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. O templo estava cá no sul, em Judá e Benjamim. E lá o rei já começou a construir templos, postes altos para adorar outros deuses, para o povo não descer cá para o sul para adorar no templo onde devia. Então aqui vai ser, na verdade, o cume, irmãos, da idolatria em Israel. Eles vão ali fechar o culto de fato a Baal, entendendo que Baal, o nome próprio de Baal significa muitas coisas, porque Baal era adorado em várias nações, não era só aqui em Canaã, era em várias nações, e vários nomes que ele tinha era Senhor, era Deus, é como se fosse o nosso Deus, e ele fosse então o Deus também, o Deus Todo-Poderoso. Era assim que Baal, o nome dele era Senhor, e na verdade, entre muitas coisas, ele era o Senhor do trovão, o Senhor da chuva, o Senhor da brisa, além de ser também o Senhor da fertilidade e muitas outras coisas que ele era. Então, nesse tempo, Israel abandona totalmente Deus e entra a adorar esse Deus terrível, que já há menção dele na Bíblia em outros momentos, como lá quando Moisés descia, por exemplo, do templo, descia do monte com as tábuas da lei, era ele que Israel começou a adorar lá embaixo, quando Moisés vai e quebra a tábua da lei e dá aquela confusão toda. Então, na verdade, era esse Baal que Israel agora entra para adorar com força, né? Por causa de Acabe e de Jezabel, que de fato se tornou Acabe o pior de todos os reis que Israel já teve. Então vem Elias, irmãos, agora com força, com poder, e vai profetizar falando para Acabe. Olha o que ele diz, verso 1: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Já que Baal era o Deus da chuva, do orvalho, do trovão, era o Senhor de tudo, vem ele e fala, ele surge do nada e fala, ó, só vai chover, só vai ter chuva depois que eu falar para ter. Ele nem fala, irmãos, aqui, Deus, eu. De tamanha arrogância, tamanha força, tamanha raiva que esse camarada trazia dentro dele contra o Deus Baal, né? Então Elias, cujo nome também tem uma relação com Deus, mas só que nesse caso o Deus Todo-Poderoso, ele chega já afrontando o Deus Baal e falando, olha, vocês têm um Deus aí que é um Deus do trovão, um Deus da chuva, que é o Deus Baal, e eu venho dizer para vocês que não vai ter chuva, nem trovão, nem mais nada, só no dia que eu falar para ter. Aí a briga está comprada, né, irmão? Aí a briga está comprada. Então é nesse contexto, irmãos, aí, que vai surgir Elias, dizendo, não vai chover. E não vai chover por causa do pecado. Israel abandonou o rei Acabe. Você está induzindo o povo ao pecado, então Israel se afastou de Deus. Então eu venho te dizer, não vai chover por causa do pecado, né? E então, logo depois que ele der essa palavra, irmãos, Deus fala para Elias, verso 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias e disse, Elias, retira-te daqui, vai para o oriente, esconde no ribeiro de Quirate, perto do Jordão, porque lá você vai beber água do ribeirão, e eu vou mandar os corvos levar para você pão e carne de manhã, e depois pão e carne de noite, e você vai se alimentar, e vai beber a água do rio. Por que Deus, logo que ele falou que não ia chover durante muito tempo, né? Só vai haver chuva depois da minha palavra, e cá na frente a gente sabe que essa seca durou 3 anos, nós vamos saber no capítulo anterior. Por que, irmãos, que Deus fala, ó, então agora vai para a beirada do rio, esconde lá, porque lá o corvo vai levar pão e carne de manhã, pão e carne de noite. Você vai ter 2 refeições e vai beber água o resto do dia. Por que será que Deus mandou ele para lá? Está na cara. E não era só por isso, era porque não ia ter fome, não ia ter pão, ia ter fome. Então Deus fala, olha, o que eu quero que você entenda? É que a providência de Deus, irmãos, está com o homem de Deus e com o profeta. O país inteiro passa fome, mas o homem de Deus, a mulher de Deus não passa fome. Deus livra. Então, por isso que eu não temo Covid, não temo nada. Eu sei que o homem de Deus e a mulher de Deus, Deus vai prover.
É isso, a chave disso aqui é, tão logo termina, Deus fala, foge para lá, porque lá eu vou mandar para você o corvo, uma ave, eu pus até uma foto ali para você ver de como é que é essa ave vai levar para você pão e carne de manhã, e depois pão e carne de tarde, você vai ter 2 refeições, e ainda termina dizendo, e você vai beber da água do ribeiro de Quiriate, que esse ribeiro fica mais ao norte do Rio Jordão, então como eu não tinha uma localização exata, eu preferi não colocar, mas é um pequeno riacho de algumas nascentes que desaguava lá no Jordão, por isso que fala assim, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriate, que está a leste do Jordão. Era um ribeirinho, uma água, né? Mas essa água vai acabar. Quando ela acaba, o que Deus faz? Assim que acaba a água, Deus fala, ó, sai daqui, vai agora lá para Sidônia, lá para aquele lugar mais longe, porque eu já falei com uma viúva, já ordenei, na verdade, a uma mulher viúva. Deus ordenou a mulher viúva para cuidar dele. Apesar de quando ele chega lá, a mulher viúva não dá para ele o que ele pede, mas ele insiste, ela dá. Mas Deus já tinha preparado o coração dela. Verso 9, irmão, só para você entender que as coisas não acontecem por acaso. Ele não chegou lá perto da viúva e falou assim, ô viúva, me dá água e depois me dá pão para comer. Não, versículo 9 diz que Deus falou, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. A ordem já foi dada. Ou seja, o coração dela já sabia que Deus estava mandando ela cuidar de um homem, de um profeta que ia aparecer. Agora, não me pergunta por que na hora que ele pediu para ela o pão, ela recuou. Isso é para você ver os momentos da vida da gente que Deus às vezes te pede o dízimo, você recua, te pede oferta, você recua, te pede para você orar mais, você recua, Deus te pede, vai para a igreja, você recua, Deus te pede, vai ler a Bíblia mais, você recua, vai estudar mais, você recua, né? Fala de Jesus para fulano, você recua, Deus fala, acorda de madrugada e ora, você recua, isso é só para você ver. Deus já tinha ordenado, então se Deus ordenou, ela sabia, mas ela recuou. Por quê? Porque na hora que mexe com o nosso bolso, na hora que mexe com o nosso tempo, na hora que mexe com a nossa devoção, na hora que mexe com a nossa, eu nem sei como dizer aqui, hein? Tiro a ego. Quando mexe, irmãos, a gente recua, é normal. Moisés recuou. Quando ele subiu lá no monte e viu a sarça e teve aquela experiência gostosa com Deus e tal, ele era muito curioso e Deus falou, agora você vai voltar lá de onde você veio, para o lugar lá de onde você saiu correndo, volta para lá porque eu vou te usar para você trazer meu povo aqui para a terra prometida. O que ele fez? Recuou. Ah, Senhor, envia quem o Senhor quiser, eu tenho a língua pesada, quantos de vocês aí recuam? Ah, Senhor, eu não vou pregar, eu não vou orar, eu não vou fazer isso, eu estou ajudando na obra, tá bom. Moisés queria que outro fosse. É normal recuar. Então a gente precisa conhecer a teologia bíblica para entender que se a gente der lugar ao eu, nós vamos recuar em tudo que Deus nos pedir e a obra vai andar mancando porque a gente recua. Foi o caso da mulher. Só um detalhe para você ver. Mas então, queridos, o que acontece? Ele vai ser alimentado na beirada daquele rio 2 refeições por dia. Você que come para morrer aí, tá? Você que está comendo para morrer, ele ia ter 2 refeições, pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e água abundante que ele ia beber. Quero que você um dia tenha uma experiência de passar um dia com pão e carne, para que você possa sentir a experiência de Elias, está vendo? Um jejum parcial, né? Pão e carne, mas não vai comer para morrer também, tá? Não vai comer para morrer. Aí eu busquei estudar sobre o corvo, porque a Bíblia diz aqui que é corvo. Peguei minha Taná é a Bíblia de Israel, a ortodoxa, a Bíblia judaica, do jeito que ela está no livro deles, tanto que ela começa com Gênesis, cá no final, e vai andando, tudo fora da ordem, de acordo com a ordem dos escritos dos judeus. Está escrito ela, a primeira página assim, é hebraico, a segunda português. Fui lá, li esse versículo, para saber se era corvo, urubu, se era canarinho, o que era? Corvo mesmo. Aí fui pesquisar sobre o corvo para trazer para vocês. É uma das aves mais inteligentes que existe na face da terra. Tem até experimento
que eles fazem em laboratório com ela. Ela é capaz de aprender feito uma coisa de louco. Ela não tem um canto bonito, ela não tem a voz, né, para cantar bonito igual alguns passarinhos, mas ela tem uma inteligência fora do comum e é uma das aves que tem o maior cérebrozinho de ave. Ela é uma das que tem um dos maiores ou o maior. Então isso só para você ter, só para você notar. Por que será que Deus escolheu o corvo? Uma árvore muito inteligente, fácil de aprender, ela aprende fácil. E Deus certamente ensinou para ela: você vai pegar de toda manhã e toda tarde, você vai pegar carne e vai levar para o meu filho, você vai pegar pão e vai levar. Agora, onde ele pegava esse pão e essa carne? Bem, vamos lá então. O que acontece? Vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer ali. Isso aí é o corvo. Está dando para você ver? Hein? Quem está vendo aí diz amém. Dá para ver uma árvore de cor escura, em geral, fora no mundo ela tem outras cores. Não é urubu. Eu fiz questão de pesquisar. Não é urubu, tem nada a ver com urubu, é confundido com urubu, talvez exatamente por causa da questão bíblica, mas na verdade é uma árvore que pode chegar até 70 centímetros de comprimento. Eu coloquei ali, tá? Agora o negócio é fazer isso funcionar, tá? Ela pode chegar até a 70 centímetros de comprimento, pesando até 2 quilos, e aí que está, é a questão bíblica. Ela se alimenta de carniça, insetos, frutas, cereais, pequenos animais, tá? Então ela se alimenta basicamente de carniça, frutas, cereais e pequenos animais. É uma ave grande, em geral de cor preta, porém no Brasil ela é mais comum na cor azul. Tá? Ela é na cor azulada, aliás, deixa eu corrigir. É uma árvore uma ave bem grande. Aí eu tirei essa foto aí que é mais próximo. Aquilo é o cabo, tá, irmãos, que está com problema ali. A gente vai jogar fora. É uma árvore até uma ave, desculpa, de certa forma até bonita, tá? Ela tem um nome em português, eu esqueci aqui, agora eu me lembrar. Mas gralha, ela é muito conhecida no Brasil como gralha. Gralha azul, gralha isso, gralha aquilo. Mas não é urubu. E lá é muito explicativo. Não pense que é urubu, porque não é, tá? Porém, é uma ave que come carniça. E aí é muito importante você entender como uma ave que come carniça levou carne para o profeta. E isso é milagre. E é onde eu fiz questão de trazer a foto e pesquisei sobre a ave para trazer para vocês. Se ela come carniça, como é que ela levou carne? Se ela come pequenos insetos, por que ela levou carne? Né? Se ela come cereais, está escrito muito bem lá, ela come frutas e cereais, por que ela pôs no bico o pão e levou para o profeta? Hein? Não é? Amém, irmãos? É porque milagre é milagre, Bíblia é Bíblia. Né? Você comeria uma carne que um pássaro levasse até você? Pois é, mas como é que você vai saber que Deus mandou? Essa é a questão. Hoje a nossa grande questão é saber que Deus mandou, saber que Deus falou, porque a gente tropeça nas coisas de Deus hoje exatamente por isso. Às vezes a gente ignora o que Deus está fazendo. Eu preguei aqui na igreja que a gente precisa valorizar o que Deus está fazendo, e falei uma coisa muito básica aqui aquela manhã que eu preguei. Eu disse: gente, o fato de eu estar aqui, de você estar aqui, é porque Deus nos guardou durante a noite. Ainda falei para vocês, quantos deitaram à noite e não acordaram hoje, e nós estamos aqui? Você lembra que eu falei isso? E eu disse: irmão, vamos valorizar, irmão. Eu até falei: vamos valorizar, irmão, o que Deus está fazendo, vamos ver. Porque quem é cego espiritualmente não vê e não valoriza. É essa a questão. Então como eu vou saber, ninja, que Deus está querendo que eu coma 2 refeições apenas por dia, que eu coma pão e carne, né? E comece a pensar: será que eu comeria um pão, uma carne que um pássaro deixasse para mim? Aí você falou uma coisa certa: se Deus mandar. Aí a minha pergunta é: como saber que é Deus que está mandando? Porque às vezes a gente não para nem para pensar que Deus está mandando comer. Às vezes a gente come, enche a barriga porque gosta, mas não tem uma justificativa. Outro dia eu comi puro arroz com feijão e parecia que eu estava comendo um banquete. E eu pensando assim: meu Deus, mas como é que é gostoso. A gente precisa experimentar coisas novas, sair daquela mesmice e só sonhar com coisas grandes demais.
que Deus às vezes nos alimenta com as coisas mais simples. Israel passou anos no deserto, comendo maná, um pão que desceu do céu, uma coisa especial, diz que o sabor era parecido com pão de mel, era algo assim, mas na verdade veio do céu. De onde veio? Caiu, o povo comeu, o povo alimentou. Hoje nós temos a história relatada para a glória e honra do nome do Senhor. A gente, irmãos, às vezes perde, essa é a questão que eu quero trazer. Como pôde o passarinho que come carniça levar carne? Como pôde o profeta comer aquilo, entender, discernir? Não, é Deus me alimentando, vem cá, vou comer. Comia, né? Sem reclamar, ele não reclamou, a Bíblia não diz que ele reclamou, comeu até que o rio começou a secar. Olha, incrível, quando o rio secou, diz a palavra, alguns dias, porém, o ribeiro secou, parou, Deus avisou para ele, então agora você vai lá para Sidônia, porque lá já preparei uma mulher que vai te sustentar. Mas acabou a água, o corvo certamente parou de ir lá. Talvez o corvo ia lá beber água, né, e levava o pão e ele comia, levava a carne, ele comia. Deus fez as coisas, faz as coisas sempre perfeitas. Mas então, irmãos, é a gente entender hoje, tá, irmãos? Entender hoje. Hoje nós estamos tão acostumados com o churrasco, com as picanhas e com as delícias dessa vida, irmãos, que às vezes a gente perde o melhor de Deus quando Deus quer nos sustentar com o melhor desta terra. A gente entende errado o texto. Quando a gente escuta o melhor da terra, a gente pensa que são os melhores carros, as melhores casas, as melhores roupas. Mas o melhor da terra para Elias era ter pão e carne de manhã e de noite e água em abundância, enquanto todo Israel penava por causa da seca que durou 3 anos. O melhor de Deus é o quê? O melhor de Deus é o pão. O melhor de Deus é o arroz que eu comi aquele dia puro com feijão. O melhor de Deus é o pão é a comidinha, o arrozinho com ovo que eu comi outro dia também. Fiquei muito feliz. Purinho arroz com ovo. Irmãos, a gente precisa viver o melhor de Deus. Amém, igreja? O melhor de Deus é aquilo que Deus manda. O melhor de Deus é aquilo que Ele manda. Está aqui, eu estou te mandando, coma em abundância. Às vezes a gente joga fora o pão e a carne que Deus manda e quer as delícias lá do Egito. Lembra lá no Egito? Carne, abundância, enfim, cebolas, mas não sei o quê. Querida, a gente precisa fazer isso no nosso coração, esse pensamento que o melhor de Deus vem de Deus, não vem da nossa própria força. O melhor de Deus vem de Deus, não vem do meu trabalho. O melhor de Deus vem de Deus, não vem daquilo que eu economizo. O melhor de Deus vem de Deus, irmãos. E a gente precisa aprender a agradecer. Que maravilha ter o melhor de Deus. E o segredo é então isso aí, viu, Ninja? É saber, né? O que Deus está mandando, afinal de contas. A maioria de nós sonha com o que os outros têm. A gente quer a casa que o outro tem, o carro que o outro tem, a esposa que o outro tem, o esposo que o outro tem, os filhos que o outro tem. Tudo do outro é melhor. Nada do que a gente tem presta. E eu venho te trazer essa palavra e repetindo. Valorize o que Deus está te dando. Valorize o arroz, valorize o feijão, valorize o ovo, valorize o macarrão. Valorize. E se não tiver nada, tem discernimento. Se está faltando é porque Deus quer que eu jejue, eu vou jejuar e fica tudo por lá mesmo. Ele vai suprir minha fome, Ele está me chamando para isso. E a gente vai ver, no final eu vou mostrar para vocês num slidezinho, que às vezes as dificuldades que Deus coloca na nossa vida, irmão, é querendo nos levar mais próximos da Ele. Uma fome em Israel foi o que levou Deus a criar este clima para o início do ministério profético de Elias, porque é aqui que começa o ministério profético de Elias, irmãos. Não existe Elias antes, existe Elias daqui para frente. Então ele começa com crise, ele vai começar o seu ministério com fome, como eu disse ali. Foi assim que ele começou. Então você vê que a circunstância é Deus te empurrando para o início, talvez, de um ministério profético. É maravilhoso. Assim que secou, nós vamos ver lá então, tá? Assim que secou o ribeiro, Deus então vai mandar Elias fugir para Serepta, que na verdade é em Sidom. E olha bem, Sidom era a terra de Jezabel, irmão. Se você notar cá atrás, no versículo de cima, no capítulo anterior, aliás, versículo 31, vai dizer assim: como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Então Deus vai e manda Elias, sai agora daqui do ribeiro de Quirate, porque na verdade é de Querite, desculpa, sai daqui porque acabou a água, vai lá para Serepta, que pertence a Sidom,
Sidom, que é a terra de Jezabel, a mulher que casou com o rei Acabe, que está danando com Israel. Vai para lá, que lá eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Olha onde Deus manda ele, irmãos. Manda ele para um lugar que era muito improvável que ele fosse, sem contar a distância. Diz os estudiosos que a distância que ele percorreu é em torno de 150 quilômetros. Me ajuda, 150 quilômetros é longe demais, principalmente para aquela época. Não importa se era isso ou não era, eu só estou trazendo uma questão histórica. Ele anda isso tudo e chega lá, irmãos, naquele lugar tão distante. E é lá, irmãos, que Deus vai dar para Elias outra grande experiência no início do seu ministério, que eu chamo assim de ministério profético, mas profético no verdadeiro sentido da palavra, tá, irmãos? Porque para mim, palavra profética é isso que eu acabo de ver aqui, tá, irmãos? O camarada fala que vai haver fome e a seca, e acontece a seca. O camarada fala que a mulher, no caso dela aqui, Deus vai fazer com que não falte farinha, não falte azeite, e não falta farinha e nem falta azeite. Isso que é palavra profética. Eu quero até pegar um pedacinho aqui e fazer um comparativo com a palavra profética desses homens e as palavras proféticas de hoje. Eu tenho um nojo de ouvir a homaiada de hoje dizer que eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Que palavra profética que nada, é enrolação, enrolando as pessoas. Palavra profética é isso, irmão. É uma palavra que ela vem tanto de Deus, que a pessoa fala, e aquilo vem a acontecer. Ele disse aqui que haveria seca, e houve seca, e acabou. Agora Deus manda ele lá para a viúva de Serepta, você vai ver que ele vai abrir sua boca e vai dizer coisas, e vai acontecer aquilo que ele disse que ia acontecer. Então eu não brinco com dons, e estou chamando a atenção desta igreja para não brincar com dons, mas está na hora da gente cortar mesmo, essas pilantragens de profetas, entre aspas, que de Deus não tem nada. Por causa disso, os verdadeiros profetas hoje ficam acanhados e escondidos e envergonhados. Essa é a grande realidade. Obrigado, irmão Mateus. É por isso, irmãos, que hoje a gente tem uma escassez tão grande da palavra de Deus. Por quê? Porque estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com o dom, e a gente vê que não é assim que funciona. Quando é de Deus e vai se cumprir tudo aquilo, tá? Então ele vai para lá, né? Para a terra da Sidônia, que é a terra de Jezabel, né? E ali ele é alimentado por uma viúva. Essa viúva que ele chega e tem essa experiência bonita, pede água. Veja que ele está vindo de um lugar onde a água não existia, onde o ribeiro acabaram de secar. Ele pede água, ela quando vai pegar a água, ele chama ela e fala, olha, faz o seguinte também, faz um pão para mim e traz para eu comer. Aí começa aquele diálogo da mulher, mostra a crise que se vivia naquela região, quando ela diz, olha, é o seguinte, eu estou pegando esses gravetos, eu vou fazer um bolo, eu vou comer, vou dar para o meu filho, e é a nossa última refeição, depois disso nós vamos morrer. Ele pega e fala para ela, não, você faz, mas traz para mim o primeiro. E ela vai e cumpre, e ele adianta, pois assim diz o Senhor. Olha o que é a palavra profética, queridos, pois assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isto é palavra profética. Agora, essa brincadeira daí, me perdoa, porque eu serei sempre aqui como um Elias combatendo isso. É mentira, é enganação, é para destruir a fé das pessoas. É para destruir a fé de quem tem fé, para quando o Messias retornar, encontrar uma geração de pessoas que não creem mais nada. Aí todos serão enganados. Quando vier o Senhor, todos serão enganados, porque já não estão crendo em mais nada. Porque hoje é só vergonha em cima de vergonha, decepção em cima de decepção. E é isso que eu chamo a atenção dos irmãos. Da mesma forma como foi aqui, deve ser hoje e deve ser sempre. Qualquer homem, qualquer mulher, que surja do nada, como foi Elias aqui, não tem uma história dizendo de Elias anterior, que surge falando da parte de Deus, tem que ser algo, irmãos, sobrenatural, porque é de Deus. Esse negócio de que eu quero que o irmão Hélio se dá bem, esse negócio que eu quero que a irmã Thaís se dá bem, e eu viro para ela e começo a falar do meu coração para eles e dizendo que Deus está falando, isso é uma vergonha. Não é assim que funciona. Quando é Deus, quando sou eu, sou eu. Eu quero o seu bem, eu quero o bem dela, mas eu jamais tenho o direito de dizer que Deus está falando uma palavra profética para a vida dela, se aquilo é algo do meu desejo, do meu coração. Existe uma diferença muito grande. É por isso que vivemos hoje uma crise
tão grande com as questões espirituais, e as pessoas dentro das igrejas estão confusas, porque não conseguem discernir de fato quando é Deus e quando não é. Não é culpa só nossa, é culpa das pessoas que se aventuram dentro daquilo que elas não foram chamadas. Você pode viver sua vida inteira e nunca dar uma palavra profética, mas você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Simplesmente não se meta naquilo que você não foi chamado. Agora, quando Deus te der uma palavra profética, diga esta palavra e nós vamos glorificar a Deus e ela vai se cumprir porque veio de Deus. Mas não aventure, não há necessidade, tá, irmão? Não há necessidade. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Então, irmãos, nessa experiência lá dessa viúva, né, Deus vai então prosperar a viúva, porque ela vai fazer aquilo que o profeta disse, né? Vai falar que não vai faltar a farinha e nem o azeite. E a Bíblia diz no versículo 15 que foi, e ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim diz a palavra, ele comeu, ela e sua casa muitos dias. E o verso 16, olha, diz o cumprimento, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Isto é palavra profética de Deus. Fiquemos com aquilo que é de Deus de fato e vamos anular e cancelar e não emprestar o nosso ouvido para os muitos aventureiros e aventureiras hoje em dia que nada adicionam no reino de Deus, no evangelho, na pregação do evangelho, e nada ajudam, muito pelo contrário, só atrapalham. Busquemos de Deus o dom. E quando recebemos o dom, vamos fluir dentro do dom, dentro dos limites do dom que é de Deus, sem extrapolar e sem deixar que o nosso coração nos traia e a gente depois vá pagar por isso. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, né, que o homem dará conta diante do Senhor de toda palavra que sair da sua boca. Então é melhor que fique calado, fale menos, porque se você falar, vai dar conta disso o Senhor Jesus. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, irmãos? Então Deus vai prosperar a mulher. Só que logo depois, veja bem, Elias começa profetizando para Acabe da seca, Deus manda ele ir para o ribeiro de Quirate, que lá ia alimentá-lo, e Deus alimenta com carne, com pão, de manhã e à noite, sendo que o corvo levava. Quando acaba a água do ribeiro, Deus fala, vai para Sarepta, que lá em Sidom tem uma mulher, uma viúva que vai te sustentar. Ele chega lá, a viúva resiste, mas acaba sustentando e Deus opera o milagre da multiplicação e nunca acaba o azeite e nem a farinha até que Deus mandasse chuva. Terminado isso, mais um caso dramático que acontece. O que acontece? A mulher vai e perde o filho que ela tinha. O menino que vivia com ela morre, dá uma doença e ele acaba morrendo. Aí a mulher vai e reclama com ele, ô Elias, o que você arrumou, rapaz? É por acaso você veio para trazer a minha memória, a minha iniquidade, e além disso matar meu filho? Ele responde, pede para dar o menino a ele, ela dá, ele vai, ora, clama ao Senhor, pede a Deus, que Deus devolve a alma daquele menino, a vida dele. Ele estendeu sobre o menino 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e clamou ao Senhor, pedindo que a alma voltasse, verso 21, e a alma do menino voltou, ele reviveu. Naquele momento, aquela mulher depois declara, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mulher, irmãos, até então, mesmo vendo que depois que ela fez o pão e ele comeu, o azeite não acabou e também a farinha não acabou, mesmo aquilo não foi bastante para aquela mulher ter convicção que Elias era um homem de Deus e que falava da parte de Deus. Mas agora, quando ela vê o filho dela ressuscitado, ela confessa e declara, agora sim, eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ali aquela mulher tem uma experiência, fica muito claro que ela tem uma experiência com o Deus de Israel e certamente isso vai servir para ela, né? Para o resto de sua vida. São umas figuras que aparecem assim na Bíblia e que a gente vê marcado uma experiência com Deus. Então, irmãos, foi assim que Elias começa o seu ministério. Começa o ministério com seca, com fome, com fuga de um lado para o outro e com perseguições que ele vai entrar nelas a partir do capítulo anterior. Assim, ele começa, né, a sua vida ministerial. E aí, nós podemos então concluir que, aí que eu falo aquela frase que eu disse para você, que muitas vezes nós não compreendemos o porquê de certas situações difíceis que sobrevêm sobre nós. Às vezes a gente não compreende.
Às vezes a pessoa não compreende o porquê de uma crise, de um sofrimento, de uma luta, de uma dor, de uma perda, de um desemprego, sei lá o quê. Às vezes a gente não compreende, irmãos. Por que vem certas situações difíceis sobre nós? Mas no tempo de Deus, Ele nos revela os propósitos das nossas lutas. A gente tem que entender, se você nunca teve um momento de luta na tua vida, prepara, um dia você terá. E você tem que buscar de Deus essa revelação, esse discernimento que Ele dá. Por que nós passamos por certas lutas e certas dificuldades? Nós precisamos aprender a confiar em Deus e a valorizar o que Deus faz em nossas vidas. Se a gente pensa que a vida é um mar de rosa, prepara, não é. Jesus, antes de subir, disse para os seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Então a gente tem que estar preparado, irmãos, porque as dificuldades elas vêm. Em geral, Deus tem um propósito maior do que a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é só uma gotinha d'água num oceano. Então a nossa dificuldade sempre é menor do que aquilo que Deus tem para nós. É que de acordo com a luta é que vem a vitória. É de acordo com a dificuldade que vem a presença de Deus poderosa para nos dar calma, nos dar paz, dar tranquilidade, nos dar direção. Toda pessoa que entende isso, ela alcança a vitória, ela alcança a graça, porque a vitória vem depois de quê? Da luta. O seu salário ele entra na conta o quê? Depois do mês de trabalho, depois do dia de trabalho. Pelo menos eu acho que ninguém recebe adiantado. Eu acho que não, né? Pelo menos eu nunca vi. Você entra no salário, entra primeiro, você trabalha. Toda empresa que eu entrei para trabalhar, eu tive que trabalhar primeiro mês para receber o dinheiro. Todo lugar eu creio que é assim, né? A gente trabalha para ganhar, a gente planta para colher. E olha que plantar não é brincadeira. Quem planta sabe. O grande agricultor, o pequeno plantador do fundo do quintal sabe. Tem que esperar o tempo da chuva, ele tem que capinar o terreninho. O agricultor de subsistência, aquele que planta lá no fundo do quintal para comer, ele tem que ficar ligado no tempo, porque ele tem que estar com a terrinha dele já capinada, preparadinha, para quando cair a chuva. Se ele esperar a chuva vir para fazer, já era, ele perdeu, não é assim, Moel? Os irmãos lá que já plantaram, sabe que é. Ele tem que estar com a semente, seja milho, seja feijão, não importa, tem que estar tudo no jeito, terrinha preparada, e só nós esperando, Deus, né, vai mandar a chuva. E às vezes ele tem que plantar antes, esperando que a chuva vai vir. Então ele joga a semente esperando que vai vir a primeira chuva, a segunda, todas elas. Então, querido, assim são as circunstâncias. Hoje vivemos uma geração de crente que só quer vitória, só vitória, só vitória. Só gosta de hino que fala de vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Acho que tem até um hino assim também, né? Mas não entende o processo da vitória. Tem que ter luta, querido. Tem que levantar de manhã, fazer a marmita e trabalhar para ter a vitória do final do dia, né? Tem que sofrer o calor do dia, tem que sofrer. Agora, se a gente quer todo mundo viver igual os aposentados. Hoje eu estava conversando rapidinho aqui com o irmão Hélio, né? Deu uma palavra boa, quando eu falei, irmão Hélio, será que eu aposento? Acho que eu não aposento. Ele, não, aposenta sim, pastor. Palavra de ânimo. Aposenta sim, pastor. Falei, mas essas leis aí, ele falou, não, pastor, está uma lei difícil de aposentar, mas ele me deu uma palavra de ânimo, aposenta sim. Então, quer dizer, para aposentar, você tem que primeiro o quê? Trabalhar, plantar, e vai em frente, depois você vai aposentar. Agora a geração de hoje já nasce querendo aposentar. Então uma igreja, irmãos, que não tem testemunho para dar, é uma igreja morta. É uma igreja de crente que não luta. Você está entendendo? É isso. Então se não tem ninguém para vir aqui para dar um testemunho e não tem testemunho, é uma igreja morta. A igreja de crente morto, deixa eu explicar, porque a igreja não é morta não, vamos corrigir. A igreja é viva. Mas se as pessoas da igreja não têm testemunho, é porque você está morto, você não está plantando nada, irmão. Você está plantando nada, se você plantar, você vai colher. Se você colher, você vai querer, pastor, me dá a oportunidade que eu quero testemunhar, eu quero falar para a igreja o que Deus fez na minha vida. Claro, se você não tem experiência para contar, quer dizer que você não plantou nada, você não colheu nada. No reino espiritual é isso. Então uma igreja viva, de pessoas vivas, vão dizer, está tendo experiência todo dia, toda hora, está plantando, está colhendo. Tive uma experiência mais linda. Fui consertar meu celular para eu poder mandar para os irmãos aqueles negócios da oração. Meu celular não estava nem carregando e eu tenho que pegar aquelas, como é que fala?
aquelas devocionais, o camarada põe ela de madrugada para a gente pegar em cada dia. Então tem que pegar. Então, para não acumular no meu celular, na memória, eu pego online e mando para vocês. Outra vez eu gravei, porque eles não mandaram e tal. Conclusão, meu celular estava muito ruim, eu falei, tem que preparar, porque vai chegar a lista de jejum dia 15, tem que estar tudo pronto. Então, correndo para fazer a lista, olhando pelo celular, fazendo, meu celular estava ruim, fui lá para o camarada consertar. E, na verdade, era um probleminha que ele fez. Ele consertou e deixou cola dentro do celular, na placa, deu errado, ele foi lá, limpou e resolveu. Levando o meu carro, irmãos, para lá, quando eu viro para aí, um carro entra na frente e arrebenta meu carro na lateral, mas arrebentou sem dó. Eu fui, fiz um orçamento, fiz o outro rapaz disse que vai pagar, amém, glória a Deus, já está bonitinho lá, está tudo certo. O rapaz disse que ia pagar, fiz o orçamento e tal, só que eu queria pagar o negócio de 4 vezes, porque se o camarada não pagar, eu mesmo pago. Ele disse que vai pagar, vamos esperar, né? Vai ser o final do mês. Aí eu fui e falei, eu preciso dividir de 4 vezes, mas ele só dividia de 3. E eu precisava de pagar na segunda-feira, porque o cartão vencia, eu ia pagar com o cartão na segunda. Eu precisava pagar na segunda e dividir de 4 vezes. Ele queria que eu pagasse no sábado e dividir de 3. Está entendendo, irmãos? Sábado 3 vezes e eu precisava segunda e 4 vezes. Fui caladinho, falei, eu vou pedir esse camarada para eu pagar a segunda. Ele me entregou o carro sábado, eu pagar a segunda e vou pedir para dividir de 4 vezes. Mas na hora eu falei, não. Eu tenho um Deus poderoso, eu creio que Ele é poderoso, vou deixar a coisa. Se Deus quiser, eu vou pagar segunda e vou dividir de 4 vezes. Mas se não quiser, eu vou pagar hoje e de 3 vezes. Aí eu precisei de ir, o Ninja me levou, né, Ninja? O Ninja me levou lá, me deixou lá. E eu caladinho, ele terminou o carro bonitinho, me entregou. Era o dia do culto das crianças aqui. Hein? Estava arrumando aqui. Irmão, só para você ver que o meu coração se alegra, é um milagre, é um milagre. Talvez você vai dizer, pastor, mas isso é bobeira. Eu falei, não é bobeira, porque eu não interferi, eu só falei silêncio com Deus. Cheguei lá, na hora que ele me entregou a chave, eu falei, vamos lá então agora, para eu te pagar, passar o cartão. Ele me pegou pelo ombro, então vamos, então, pastor. Quando ele entrar no meio da oficina, ele falou desse jeito comigo, pastor, é o seguinte, você não quer fazer um favor para mim? De passar esse cartão lá na loja tal, que eu devo, tenho uma dívida, e ao invés de eu passar aqui, se eu passar lá, aí eu falei, passo, mas ele falou assim, mas aí o senhor vai ter que passar segunda. Primeiro milagre. Eu não tinha cartão para pagar ele na hora, eu tinha na segunda. Primeiro milagre. Ele falou, mas só que o senhor vai ter que passar segunda. Eu virei para ele e falei, rapaz, você tem certeza? Sim, só dá segunda. E aí ele falou, pastor, é o seguinte, o senhor não quer passar de 4 vezes, não? Ele falou comigo. Então, querido, se você não acredita que Deus faz milagre, faz. Isso é mínimo, mas fez. É isso que eu quero dizer. Você está entendendo, querido? É só para você crer que o mesmo Deus de Elias opera hoje. Eu não pedi, irmãos, aquilo para mim eu glorifiquei tanto a Deus. Eu precisava, o meu cartão não dava para passar naquela hora e eu fui de cara de pau com cartão. Cartão eu tenho 3, 4, mas eu não podia, eu tenho meu controle financeiro. Eu não podia, eu podia segunda. Eu levei, mas no meu coração eu falei, oh meu Deus, eu não posso passar esse cartão hoje, era segunda. E eu não quero pagar de 3 vezes, eu quero pagar de 4, porque se o camarada lá não me pagar, tá suave. Irmão, foi desse jeito, Ninja me deixou, eu não pedi uma coisa, mas o meu Deus Todo-Poderoso falou para ele, ó, você vai falar para o meu servo te pagar na segunda, porque ele não pode pagar hoje, e você vai falar para ele para dividir de 4 vezes, porque ele está querendo que divide de 4, irmão, foi isso que Deus fez. Parece que não é nada, mas eu louvo a Deus. Então, quer dizer, se uma igreja viva, um crente vive, irmãos, ele tem experiência, porque ele está plantando, ele planta e Deus dá. Então, na hora, até depois eu brinquei, falei, gente, eu podia ter falado que ia pagar R$1.000 daquilo, um pouquinho, que Deus ia dar, e dia mesmo. Eu fui bobo. Bem, não sei até que ponto eu fui bobo, mas ele me deu o que eu pedi, da forma que eu pedi, sem eu falar com ninguém. Ele mandou para o camarada lá, o camarada fez. Eu louvei a Deus, irmão, falei, meu Senhor, que maravilha, parece que é uma coisa boba, né? Mas não é. Então assim, irmãos, volto a dizer para vocês, tá? Primeiro a gente tem que plantar para depois colher. Você tem que plantar no reino espiritual. Se você é um camarada hoje que não tem vitória, eu te digo, não é culpa de Deus. Você não tem vitória porque você não está buscando experiência para ter vitória. Você precisa buscar. Busque experiências que o nome de Deus será glorificado. E depois você vai poder contar aqui na frente. Porque o irmão Hélio diz que o testemunho é o quê? Impulso para quê que você falou? O testemunho é o quê que você falou?
É isso, dizer que o atiçado do fogo é a mostra do agir de Deus. Eu costumo dizer, bem popular, testemunho é hora da gente contar vantagem. É porque a gente chega e conta o que Deus fez, né? Que lindo, querido. Então eu te desafio, eu como pastor, lanço para você esse desafio. Tem experiência com Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. Não me venha com essas histórias, essas pataquadas, que eu estou combatendo e vou combater até o último dia da minha vida. Não estou falando aqui de essas besteiradas que eles dizem que é Deus. Não, aventura boba que vai envergonhar o nome de Deus, não. Estou falando para que você busque experiência nas mínimas coisas. Primeiro, valorizando o que Deus faz. Isso é recente. Isso aconteceu, foi dia 10, né? Acho que é dia 10 aqui na igreja. Então, querido, se você vive uma vida infrutífera, uma vida sem experiência, você está perdendo, porque nós estamos diante de um Deus poderoso, que quer fazer milagre na tua vida, mas você tem que buscar. Agora, o correto seria o quê? Eu querer pagar de 4 vezes e eu querer pagar na segunda. O correto é eu fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Chegar lá, bater no ombro dele, falou: fulano, é o seguinte, eu queria que você confiasse em mim, me entregasse o carro hoje, mas deixasse eu vir cá segunda-feira e passar o cartão e depois falar com ele: oi, tem um detalhe, é de 3 vezes, mas eu queria que você deixasse eu passar 4 vezes. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só falei: não, vou deixar com Deus. Se Deus quiser, ele vai acontecer. Se não quiser, não vai. E aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Ou seja, o que Deus fez? Filho, eu vou te dar o que você quer. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Hein? Já imaginou se eu tivesse falado: Deus, não quero pagar 1 centavo, porque eu estava certo, o camarada que entrou na minha frente, e eu estava indo trabalhar, estava consertando o celular para trabalhar. Eu poderia ter pedido, talvez Deus teria me dado. Está vendo? Mas eu pedi, Deus me deu o que eu pedi. Isso é só para os irmãos, para a gente partir, irmãos, sair de um nível material e carnal, partir para um nível espiritual, para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos embora para nossos lares? Muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, a meditação. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a palavra, e eu quero pedir que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Elias. Isso porque Tua Palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou, o Senhor cerrou os céus. Orou outra vez, o Senhor mandou chuva. Queremos ser, meu Pai, assim também, homens que têm a palavra do Senhor no coração e que quando estiver diante de uma dificuldade não recua, mas permanece firme no Senhor, esperando o livramento do Senhor. Obrigado, Pai. Alegra o coração do Teu povo, suprindo as necessidades de acordo com as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz, guardados pela Tua mão poderosa. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus, queridos.